Oiê! Você quer falar melhor? Então elimine esses 3 vícios de linguagem da sua comunicação. Obrigado. Chegamos para mais um vídeo em que você vai trabalhar a sua comunicação, o seu poder de expressão, deixar a sua fala muito mais interessante, mais rica. E nesse conteúdo de hoje, 3 vícios de linguagem que, se você elimina, já dá muito mais clareza na sua comunicação, dá também uma percepção de maior autoridade, maior propriedade naquilo que você diz. Então se prepara, se for preciso, pega papel e caneta para você anotar e não esquecer das orientações. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Camila Loyola, eu sou fonoaudióloga e mentora em comunicação humana. E aqui no Camidice nós falamos sobre voz, saúde, oratória, comunicação e todas essas ferramentas para o nosso desenvolvimento pessoal e para a qualidade dos nossos relacionamentos. Então se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber as notificações e vem comigo saber se você já é um viciado ou não. Tem vício de linguagem? Não tem? Chega mais para saber. O primeiro vício de linguagem que eu quero trazer aqui para você é o pleonasmo vicioso ou a redundância. Perceba, eu disse pleonasmo vicioso, porque existe uma figura de linguagem que se chama pleonasmo. É importante que a gente saiba diferenciar esses dois elementos. A figura de linguagem pleonasmo é bem interessante. É quando utilizamos uma expressão redundante com efeito de sentido, para dar ênfase ou colocar alguma beleza naquilo que dizemos ou escrevemos. Eu sempre trago como exemplo aquela novela que a gente teve, o Viver a Vida. Todo mundo sabe que nós vivemos a vida, mas assim é bem mais poético. Se eu disser para você, encare esse problema de frente, menino. Então eu quero enfatizar o fato de você ter que enfrentar esse problema. Chorei lágrimas de arrependimento e dor. Todo mundo chora lágrimas, mas se eu coloco assim, fica mais intenso. Isso é figura de linguagem. Agora, quando o pleonasmo ele é vicioso, ele é uma redundância, é aquele famoso subir para cima, descer para baixo. São expressões que muitas vezes utilizamos de forma não consciente, mas que prejudica a nossa fala, a nossa escrita. Porque é uma repetição desnecessária. Você dizer, eu vou sair para fora. Agora, tenta corrigir a sua mãe se ela gritar para você, entra pra dentro, menino! Entra, mãe, pode deixar. Esses são os exemplos mais clássicos, mais comuns. Mas temos outros que às vezes a gente deixa escapar na nossa fala. Por exemplo, uma novidade inédita. Se é novidade, é novo, é inédito mesmo. Recebi uma surpresa inesperada. Uau! Se eu estivesse esperando, não seria uma surpresa? Olha, tem como a gente adiar esse projeto para depois? Não, eu tô com pressa. Eu quero adiar para antes. Tem um tipo de pleonasmo vicioso que o pessoal do cinema fica louco da vida. É quando a gente fala que o filme é baseado em fatos reais. Fato é fato. Então, se é fato, é real. É filme baseado em fatos. Mas isso já caiu tanto na boca do povo e às vezes aparece até no trailer, né? Que eu considero até um pouco de preciosismo quando as pessoas reclamam da gente falar fatos reais. Mas não deixa de ser redundância. Ou então, quando eu tô aqui na internet e eu percebo que eu ganhei um e-book de graça. É de graça, né? Se é de graça, você ganhou. Na dúvida, pensa. Será que dá para subir para baixo? Se não dá para subir para baixo, então subir para cima é redundante. É sempre imaginar se aquela segunda expressão pode ser eliminada, aquela expressão ou aquela palavra. Por exemplo, o meu gato subiu em cima do telhado. Tem jeito de subir embaixo? Se eu falar que o meu gato subiu no telhado, pronto, já resolveu. Eu não preciso desse em cima para poder reforçar que onde ele subiu foi em cima. Então faça esse exercício. O segundo vício de linguagem que eu trago hoje aqui para você é a ambiguidade. Frequentemente utilizamos também de uma forma não intencional, mas pode acontecer. E por que eu trouxe esse vício aqui? Porque se você apresenta a recorrência desse vício na sua fala, pode faltar clareza na sua comunicação. Porque a ambiguidade é justamente isso, são expressões
que podem gerar duplicidade de entendimento, de sentido. Por exemplo, se eu disser para você que a mulher viu o crime da janela. Percebe que aqui tem ambiguidade? A mulher, ela estava na janela quando viu o crime, ou a mulher viu o crime que aconteceu na janela? Peguei o ônibus correndo. Quem que estava correndo? Eu ou o ônibus? No meu caso, na faculdade, era o ônibus e eu, os dois. O ônibus estava sempre correndo e eu sempre correndo atrás do ônibus. Luciana discutiu com o marido e isso estragou seu dia. Estragou o dia de quem? Da Luciana, do marido, dos dois. Lu, tá tudo bem aí, né? O cachorro do seu irmão não me deixou entrar em casa. Quem que é o cachorro aí? É o cachorro do irmão ou é o cachorro do irmão? Agora eu vou te propor um exercício aqui. Pegue esses exemplos de ambiguidade que eu trouxe para você e tente mudar as frases tirando a ambiguidade. Como que ficaria? Se você conseguir, coloque aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro vício de linguagem nesse vídeo de hoje, que é o arcaísmo. É o uso de palavras ou expressões que ficaram arcaicas, que caíram em desuso. São palavras antigas que as pessoas não utilizam mais. Ah, Camila, mas falar a palavra antiga tá errado? Não é necessariamente errado. Se você procurar no dicionário, essa palavra vai estar lá. Porém, a nossa fala, a nossa língua, ela é viva. Ela está em constante renovação, atualização lexical. Quando nós consideramos o arcaísmo como um vício de linguagem, algo que seria interessante você evitar na sua comunicação, eu estou aqui pensando também no sentido de dar mais clareza e simplificar a sua comunicação para você se aproximar do seu interlocutor. Porque se você quer falar palavras muito antigas, que aí às vezes a pessoa nem conhece mais, isso é dificultar um pouco. E também pode trazer um certo pedantismo, uma arrogância, ou na melhor das hipóteses, a pessoa não entende mesmo o que você diz. Um exemplo clássico é a palavra você. Não, você não é arcaico. Ainda, porque a gente fala C, escreve VC, né, na linguagem da internet, mas acontece que o você, ele veio sendo reduzido ao longo dos tempos aí, dos anos, até chegar no você, porque antes era vossa mercê. Vossa mercê passou para vós mercê, que passou para você. Então, se hoje você utilizar vossa mercê, tá muito arcaico, é uma palavra que ninguém utiliza mais. Temos outras palavras, por exemplo, o cara está vestido somente com suas ceroulas. Gente, cueca. Usar a palavra quiçá em vez de talvez, por obséquio em vez de por favor, por gentileza. Se a gente tem palavras mais atuais, mais renovadas aí na nossa língua, por que não utilizá-las? Mas é aquilo que eu te falei, se não compromete o diálogo, tudo bem, aquela palavra cumpriu a sua função comunicativa. Hoje a gente não fala crush, e quando a gente fala crush, todo mundo já entende, desta geração. Mas pode ser que lá na frente você usar a gíria crush não faça mais sentido, ela se torna velha, antiga. Agora, se você está, por exemplo, com um embate de gerações, em que uma pessoa simplesmente não sabe o que é outro sim, ela vai achar outro sim. Ah, é um sim e outro também? O que essa pessoa está falando? Não entendi. Então a gente precisa tomar cuidado justamente em simplificar a nossa fala, adaptar ao nosso público, dar clareza para a nossa comunicação. E por isso que eu trouxe também o exemplo do crush, porque as gírias, elas podem se transformar em palavras arcaicas. São expressões que estão muito na moda num período e que depois elas caem em desuso também. Então, algumas gírias lá de trás, né, o supimpa, que é uma delícia de falar, mas é antigo. Quando a gente brinca e fala, nossa, isso aqui tá supimpa, já é meio que no sentido de uma brincadeira, porque é uma palavra mais antiga, uma expressão, uma gíria mais antiga. Aí eu tenho várias, né? Nossa, que fusarca é essa? Fusarca, vocês lembram dessa palavra? Outra, o menino levou uma tunda. Tunda? Já ouviu tunda? Nossa, mas você tá tão chumbrega hoje, hein? Ai, acordei tão borocochô. É marmota, é marmota. Ô, marmota.
E esses foram os 3 vícios de linguagem que eu recomendo que você evite na sua comunicação, se você quiser trazer mais clareza, mais propriedade na sua fala. Mas perceba que tudo é contexto. Aqui nós nos divertimos com algumas palavras e isso pode acontecer também em contexto de comunicação, de palestras. Tudo depende da sua intenção e da conexão que você quer estabelecer com o seu público. Não são palavras para você eliminar da sua vida. Não. Traga para a consciência e avalie como que você pode utilizar isso da melhor maneira na sua comunicação. Porque a gente tem que buscar também um pouco de leveza e bom humor nesses nossos relacionamentos. Se você gostou desse conteúdo de hoje, deixe o seu gostei aqui embaixo. Comente se você já conhecia esses vícios de linguagem. Deixe também as suas dúvidas e sugestões de temas. E nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!